Faixa 19. Uma tradição, novos caminhos. Claude Trogo. Em fundo aquarelado, em cores quentes e com aspecto acartonado, uma fotografia colorida de Claude Trogo. O chefe aparece do peito para cima e sorri ligeiramente enquanto gesticula, parecendo falar a alguém à direita. Com cerca de 60 anos, ele é branco, de cabelos loiros, curtos e ondulados, com marcas de expressão na testa, sobrancelhas ralas, olhos azuis, nariz grande e arredondado e lábios finos. Usa camiseta branca por baixo de uma camisa jeans fechada. Na cozinha, as coisas começam antes mesmo de a água ferver para o primeiro café do dia. Estende essa toalha, põe-se à mesa, escolhem-se as xícaras, quase todo mundo tem uma preferida. E há coisas na vida que são antes mesmo de a gente ser. É assim com todo mundo. A gente já nasce carregando história. E em algumas famílias, parece que todas as histórias começam pelo quentinho do fogão. Com esse personagem, a vida foi assim. Antes de ser Claude, ele era um Trogo. Em francês, esse sobrenome significa três gordos. E quando tudo começou, mal sabiam que seu legado se faria a partir das panelas. Muito menos que haveria gerações de cozinheiros. Mas antes de contar essa história, precisamos contar um pouquinho mais do Claude. Desde que nasceu, o menino vivia para lá e para cá no negócio da família, até que começou a trabalhar. O restaurante está lá desde 1930 e hoje em dia é o meu irmão Michel quem está cuidando. Somos uma família de cozinheiros, são 11 que vivem na família. Hoje, Claude mora no Brasil e é reconhecido pelo trabalho com alta gastronomia. Mas por trás da figura carismática que se diverte e nos diverte com o sotaque e o humor francês, há uma mulher cozinheira de casa que não carregava o mesmo sobrenome. Era Ana Forte, a avó materna de Claude. Ela também construiu sua história fazendo mágica no fogão. Italiana de Udine, um vilarejo próximo de onde hoje é a Eslováquia, Ana conseguiu salvar-se dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial graças ao seu dom de cozinhar. Claude diz que ela foi recolhida por um general alemão que provou seu tempero e depois disso se recusou a passar pela campanha sem comida boa em sua mesa. Ela era uma pessoa muito sorridente, muito otimista o tempo todo, apesar de ter tido uma vida muito difícil, porque fugiu da Itália durante a guerra. Meu avô eu nunca conheci, porque ele foi pego pelos alemães e foi para o campo de concentração. Ela se salvou porque cozinhava bem. Por causa da família em que nasceu, Claude passou toda a infância imerso em um universo inteiro de sabores. Morava na pequena cidade francesa de Rouen, na região de Rhône-Alpes, na parte de cima do restaurante da família, o Fer Trogo. Ao mesmo tempo, cresceu à base de comida italiana camponesa, minestrone, risoto e nhoque. A minha relação com a minha avó é muito forte, porque a minha mãe e meu pai, como donos de restaurante, eram muito ligados ao mundo da gastronomia. Trabalho, trabalho, trabalho. Meu pai levantava muito cedo para fazer compras, ia nas feiras da cidade de Rouen. A minha mãe lidava com toda a parte administrativa do restaurante junto com a minha tia. Quem me educou foi a minha avó, Ana Forte. Ana está presente nos cardápios e nos restaurantes de Claude de muitas formas. O nhoque de la Même Forte é um dos clássicos dele. E na decoração da CT Trattorie foi criado um pequeno mundo com memorabilia. A bolsa de Ana está logo à entrada, assim como a caixa de charutos e o rádio do avô, Jean-Baptiste Trogo. Estes e outros objetos cheios de significado para o chefe criam as molduras do espaço e da cozinha deste menino que saiu de Rouen e veio parar no Brasil. Sempre Trogo, mas forte também. Tudo isso tem uma relação realmente afetiva, de educação, de comida, de cheiros. Para mim, é importante, principalmente para uma pessoa que veio para o Brasil, que deixou um pouco essa tradição familiar lá na Europa. Isso, de um certo jeito, me aproxima deles.
Por isso, há o nhoque da vovó aqui no cardápio. Inclusive, tem uma música que a gente criou, eu e meu irmão, para homenagear esse nhoque. Nhoque de la Meme Forte, cerca de 12 porções. Ingredientes: nhoque, 1 kg e 100 gramas de batata cozida, descascada e amassada, 400 gramas de polvilho azedo, 100 gramas de parmesão ralado, 100 gramas de manteiga, 4 ovos, noz moscada, sal. Modo de fazer: misture com a mão a batata amassada com o polvilho azedo, os ovos e o parmesão ralado, o sal e a noz moscada. Após misturar, forme bolas de massa. Enrole sobre a mesa formando tiras grossas. Depois, corte em tamanho de 2 ou 3 centímetros. Jogue em água fervendo ou salgada. Quando a massa subir à superfície da água fervente, o nhoque está pronto. Retire com uma escumadeira ou peneira e coloque em água gelada. Molho: 700 gramas de tomate pelate picado grosseiramente, 100 gramas de cebola picada, 2 dentes de alho picados, 1 colher de café de pimenta dedo de moça, 300 ml de mel, 20 ml de vinagre balsâmico, 30 gramas de extrato de tomate, 1 buquê garni, 40 folhas de manjericão, 240 gramas de pão tipo focaccia cortado em cubos grandes, 65 gramas de palmito cru cortados em cubos, sal a gosto, parmesão ralado, mussarela ralada. Modo de fazer: sue no azeite a cebola, depois o alho e a pimenta a dedo de moça. Junte os demais ingredientes, com exceção dos queijos, do palmito e do manjericão. Cozinhe de 15 a 20 minutos em fogo baixo e corrija o sal se necessário. Montagem do nhoque: pré-aqueça o nhoque em água salgada, escorra e misture com o molho de tomate, o palmito e o manjericão. Coloque em uma travessa, acrescente o pão, cubra com parmesão e mussarela e leve ao forno para gratinar. A receita, em caracteres brancos, aparece separada em 2 partes. A primeira, com os ingredientes do nhoque, está em um retângulo roxo com cantos arredondados. A segunda, com os ingredientes do molho e o modo de fazer, em um retângulo azul com os cantos também arredondados. Ambos estão parcialmente sobrepostos aos desenhos dispostos em roda, de luvas térmicas em ocre, azul, rosa e roxo, colheres de pau retangulares em roxo e azul, caçarolas em vermelho e roxo, colheres de pau ovais em vermelho e roxo, ovos estrelados em tons de verde e creme, raminhos de erva em rosa e vermelho e batedores de ovos em azul e roxo. Este era o prato de domingo. Mais do que comida, o nhoque era um tempo, um momento importante na vida familiar. Tão importante para o menino Claude que marcou sua forma de perceber o mundo, pelo cheiro. Desenho em técnica mista, com fundo aquarelado em tons de vermelho e rosa, de um menino equilibrado num pé só, sobre um dos nhoques que escapam de uma caçarola formando uma fileira sinuosa. O menino é branco e loiro, e usa camiseta e sapatos laranja e calças amarelas. A caçarola cinza está ao lado de um porta-retrato amarelo com a fotografia em tom âmbar de uma senhora branca, de cabelos aloirados, curtos, ondulados e volumosos, que sorri suavemente. Ela usa trajes escuros e um colar claro. Atrás do porta-retrato, uma porção de tomates maduros com cabinhos verdes. Tinha um molho de tomate que cheirava a quilômetros. Quando eu falo isso, eu sinto o cheiro de tomate. Eu sinto. Não era aquele molho de tomate pronto, não. Naquela época não existia isso. Eram os tomates maduros. E ela fazia um molho que demorava 6, 7 horas para cozinhar, com pedaços de carne dentro. Isso invadia a casa, invadia o bairro. Sentir o mundo pelo cheiro é a herança da avó Ana, mas Claude carrega ainda o legado paterno, que marcou de maneira definitiva seu modo de cozinhar. Os pais de seu pai vieram da região da Borgonha, na França, e tinham o Café du Négociant, na cidade de Chalon-sur-Saône. Um dos valores do casal era o que chamavam de alimentação de qualidade.
Em 1930, Jean-Baptiste e Marie Turgot se mudaram para Rouen e compraram o Hotel Restaurant de Platen. Essa foi a primeira geração da família Turgot na cozinha profissional. Naquele tempo, o casal ainda era autodidata e quem comandava forno e fogão era a avó de Claude, Marie. O avô trabalhava junto, cuidando do atendimento no salão e da adega. Desde essa época, a família já quebrava alguns tabus. Jean-Baptiste inovou ao sugerir vinho para acompanhar peixe, por exemplo. Em 1935, rebatizaram o negócio, prevendo no nome o lugar que a família ocuparia no cenário da gastronomia francesa nas décadas posteriores: Hôtel Moderne. A dupla alimentava o desejo de que seus filhos a sucedessem. Assim foi. O estabelecimento continuou somente como restaurante e porque os irmãos estavam juntos nessa jornada, o lugar passou a se chamar Frères Turgot. Acabamos de entrar nos anos 60 e Claude tinha cerca de 4 anos. Foi um momento muito importante que, acredito, mudou muito a trajetória da gastronomia não só na França, mas no mundo todo. Ele está se referindo ao que ficou conhecido no mundo como a Nouvelle Cuisine Française. Antes que essa nova cozinha surgisse entre os anos de 1914 e 1945, a Europa havia passado por 2 grandes guerras. Isso significa que durante muito tempo as pessoas precisaram aprender a viver com praticamente nada. Se as estradas foram destruídas, não chegava água, alimento, nada. Quando chegava, demorava muito e comida é perecível. O período pós-guerra foi um momento de reinvenção daquelas populações. Na verdade, foi um período de reflexão sobre os caminhos do mundo e das práticas cotidianas. Mas isso é uma outra história. Nos anos 60 e 70, pós-guerra na França, muita coisa aconteceu, principalmente a criatividade. O mundo artístico começou a se mexer depois de anos de recessão. Claude, ainda bem jovem, havia observado o encontro de grandes chefes, pensando num movimento da arte culinária que se encaixasse nesse reviver pelo qual passava a Europa. Se tudo estava em ebulição, a cozinha é que não podia ficar de fora. Passados os anos mais difíceis, a forma de encarar os alimentos na década de 1970 tinha sofrido muita influência dessa efervescência cultural e intelectual. Os banquetes que caracterizavam o imaginário sobre a cozinha francesa abriram espaço para porções menores, servindo um prato de cada vez e priorizando os ingredientes frescos e locais. Isso tudo, antes de ser um movimento, estilo ou conceito, dialogou com um contexto histórico em que a escassez impôs a necessidade de repensar a opulência e o desperdício. O olhar se voltou para o que a terra oferecia e para a simplicidade. E para a Nouvelle Cuisine, a estética era tão importante quanto o cheiro e o sabor. A maneira de apresentar os pratos passou a ser fundamental. Os Turgots se juntaram a outros cozinheiros e foram pioneiros nesse movimento. Naquela época, Claude já era um jovem cozinheiro da 3ª geração da família e, seguindo os passos do pai e do tio, ele e o irmão foram estudar com o mestre Paul Bocuse. Durante o seu aprendizado profissional, passou por diversas cozinhas de importantes chefes franceses. Desenvolveu muito sua técnica, mas fez questão de não perder algo que sempre lhe foi muito caro, a invencionice. Essa característica foi essencial para que se destacasse no mundo gastronômico quando sua vida mudou de rumo. A minha chegada no Brasil foi em 79. Eu tive uma proposta de trabalho. Naquela época, eu trabalhava junto com o meu pai, na cozinha do restaurante lá em Rouen. E um dia, ele entrou na cozinha e falou: "Alguém quer ir para o Brasil?" Eu vim com 3 cozinheiros para abrir o restaurante Le Pré-Catullon, aqui no Rio de Janeiro. Claude, a princípio, ficaria 2 anos, mas se apaixonou pelo Rio, pelo Brasil, por uma brasileira e, claro, por nossa cozinha. Resolveu ficar.
Se eu tenho lembrança da minha chegada, eu acho que, como qualquer pessoa que vem de fora, o que marca mais é o cheiro de cozinha baiana, do dendê fervendo, o coco fervendo dentro da panela de barro. Isso marca muito uma pessoa de fora, porque tem um cheiro excepcional que se volatiliza. Por ser um bom touragô, replicou as ideias da nouvelle cuisine por aqui, redescobrindo os ingredientes locais. Viajou por todo o país, conhecendo nossos fazeres da cozinha, as histórias contadas em volta do fogão e os produtores, principalmente os pequenos agricultores. A tudo isso, ele aliou as técnicas e os conhecimentos de uma das cozinhas mais rígidas do mundo que vieram em sua bagagem. Colocou na sua panela um mundo novo de saberes, misturou com suas raízes e, por ser francês, finalizou com um pouquinho mais de manteiga. Hoje, este seu jeito, sotaque e sabores já viraram até programa de televisão. Desenho em técnica mista, com fundo aquarelado em tons de laranja e rosa, de um sorridente homem branco e loiro que prepara a comida em um panelão. Com a mão direita, ele ergue a tampa, e com a esquerda, mexe a comida com um longo talher. De dentro do panelão escapam fios, formando um caminho longo e sinuoso que se estende para a esquerda até a tela de um aparelho de TV com antenas. Sobre o caminho de fios, partindo do panelão, alinham-se os desenhos do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor, da Torre Eiffel com o sol ao longe e de alguém pedalando uma bicicleta rumo à tela da TV. Assim como Claude, seus filhos cresceram vendo o entra e sai de fornecedores cheios de ingredientes apetitosos. O pessoal da cozinha colocando tudo no seu devido lugar para o preparo começar, fazendo o mise en place e a movimentação dos clientes nos horários das refeições. Cresceram como o pai, sentindo os cheiros da cozinha. Pronto! Estava formada a 4ª geração dos touragôs. Eu acho que o sonho de qualquer pai é ter os filhos do lado, e eu tenho essa sorte. Carolina e o irmão trabalham com o pai, mas também fazem voos solos. As raízes são valorosas para eles. Mas os netos de Pierre Touragô, como seus antepassados, têm mania de inventar moda. Por esse motivo, montaram seus próprios negócios. Hoje, o selo e o esmero Touragô estão em cada sanduíche e bolo que servem. Para mim, emociona ver o meu filho Tomás sair nos jornais, nas revistas, todo mundo falando bem do Tomás. Uma pessoa cozinha bem, mas não é só isso, uma pessoa amiga. Tomás e Carolina também têm seus pequenos. Isabela é filha de Carolina e Joaquim, filho de Tomás. Será que está a caminho a 5ª geração da família? Claude não tem dúvidas. O Joaquim já estava cozinhando com 1 ano e meio. Se ele virar cozinheiro, que a probabilidade é de 99%, se a mãe dele me ouve, ela vai me matar. Mas na família ninguém escapa. Se ele virar cozinheiro, ele vai ser a 5ª geração. Mas para o chefe, não se trata de uma sina. Trata-se de amor e desejo, ainda que sejam predestinados. Sua primeira resposta à pergunta: você sente que em algum momento decidiu ser cozinheiro? É um categórico não. A gente nasceu nisso. A gente viu o movimento do dia a dia no mundo da restauração. A gente nunca pensou em outra coisa. O meu avô falava: a cozinha é a melhor profissão do mundo o tempo inteiro. Fazia degustação de vinho com a gente com 6, 7 anos de idade. Botava água no vinho, mas falava: prove. Ver Paul Bocuse, com 10 anos de idade, o estar do mundo da gastronomia. Por tudo isso, a gente nem pensou em outra coisa. Foi o caminho da cozinha direto. Sua formação passa pela herança familiar, mas também pelos caminhos que escolheu trilhar nas diferentes cozinhas por onde andou. Um dia, ele descobriu que podia criar sem parar. Hoje, apesar de Touragô, ele é principalmente Claude.